Bom dia a todos. Então hoje estamos começando o nosso terceiro trimestre, né? Que bom, estamos todos juntos novamente. E hoje nós vamos começar falando de impulso e quantidade de movimento, certo? Mais precisamente, vamos começar com quantidade de movimento e depois vamos falar de impulso e vamos falar de conservação da quantidade de movimento. E vocês devem estar se perguntando, por que eu estou com essas bolinhas aqui na minha frente? Aqui eu vou mostrar uma brincadeira bem simples para vocês que fala de conservação da quantidade de movimento. Ou seja, eu tenho 5 bolinhas com a mesma massa e vou colocar uma delas em movimento. O que vai acontecer? Vejam só. Apenas uma bolinha subiu, a que tinha a mesma massa entrou em movimento. Se eu colocar aqui 2 bolinhas para se movimentar, 2 bolinhas sobem, exatamente, então elas estão tendo uma conservação aqui. Se eu colocar 3 bolinhas se movimentam, isso, exatamente. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, então, certo? Então vamos começar falando de quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? O próprio nome diz, é quando um corpo está se movimentando, é quando ele tem velocidade. Mas apenas velocidade? Não. A quantidade de movimento de um corpo depende também da sua massa. Então vamos pensar assim num exemplo. Um caminhão está se movimentando na mesma velocidade de uma motocicleta, cujas massas são bem distintas. A massa do caminhão é muito maior que a massa da motocicleta. Qual dos dois tem maior quantidade de movimento? Se eles têm a mesma velocidade? O que tiver maior massa. Por quê? Porque quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Então, se eu tenho um objeto se movimentando, um objeto qualquer, com uma massa M qualquer, com uma velocidade V, a quantidade de movimento dele vai ser o produto da sua massa vezes a sua velocidade. Lembrando, massa é uma grandeza escalar, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se eu multiplico um escalar por um vetorial, eu vou ter uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento é um vetor, isso mesmo. Possui módulo, direção e sentido. Então, quantidade de movimento de um corpo depende da velocidade deste corpo, mas depende também da massa deste corpo. Quanto maior a massa e maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. M massa, V a velocidade. E qual a unidade da quantidade de movimento? A unidade vai ser a unidade de massa no sistema internacional, quilogramas, vezes a velocidade, que é metro por segundo. Então, a unidade é quilograma vezes metro por segundo. Vocês viram aqui que eu escrevi energia cinética? Porque muitos exercícios que a gente vai fazer relacionando quantidade de movimento, eu vou falar também de energia cinética, que nós já aprendemos, né, no trimestre passado. Agora vamos falar de quantidade de movimento de um sistema. Suponha que eu tenho vários corpos se movimentando com velocidades distintas e massas distintas. Qual a quantidade de movimento desse sistema, desses 3 corpos aqui? A quantidade de movimento do sistema é a soma das quantidades de movimento de cada uma delas. A massa desse primeiro vezes a sua velocidade, que é um vetor, mais a quantidade de movimento do segundo, massa vezes a sua velocidade, mais a quantidade de movimento do terceiro. Lembrando que é uma grandeza vetorial, então quantidade de movimento do sistema é a soma vetorial das quantidades de movimento de cada uma das partículas. Agora então nós vamos falar da conservação da quantidade de movimento. Gente, então falando da conservação da quantidade de movimento, quando eu tenho um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento inicial desse corpo é igual à quantidade de movimento final. Isso isolado de forças externas. Mas nesse momento, vamos falar da variação da quantidade de movimento. É muito importante saber isso aqui, porque nós estamos trabalhando com vetor. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, quando eu falo da variação da quantidade de movimento, o que vem a ser? Variação, todo mundo sabe, é o final menos a inicial. Então, variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, eu tenho aqui um movimento qualquer de um corpo de massa M, ele está realizando parte ali de uma circunferência, ele tem uma velocidade inicial e aqui ele tem uma velocidade final. Vocês percebem que a direção e o sentido da velocidade inicial e final são diferentes, certo? O módulo é o mesmo e eu quero calcular essa variação da quantidade de movimento.
Mas antes de fazer esse exemplo, vamos pensar na seguinte situação. Pensem comigo. Eu tenho uma bola, ela está se movimentando num plano horizontal, ela tem uma massa M e uma velocidade V. E ela se movimenta num plano horizontal, ela bate num obstáculo e ela retorna na mesma direção, só que com o sentido oposto. E ela volta com o mesmo módulo da sua velocidade. Qual a variação de quantidade de movimento da ida e da volta ali dessa bola? É zero? Não é zero a variação da quantidade de movimento. Por que não é zero? Porque é uma grandeza vetorial. Então aqui, ó, quando eu tenho a bolinha se movimentando, ela está indo, ela vai, ela bate em um obstáculo e ela retorna, tá? Ela vem até aqui, ela bate e ela retorna. Então ela tem uma quantidade de movimento inicial, que é o produto da sua massa vezes a sua velocidade inicial, lembrando que é uma grandeza vetorial, e ela volta com uma quantidade de movimento final, que é o produto da sua massa vezes a sua velocidade. Para resolver esse exercício, eu preciso adotar um referencial. Então eu vou adotar o referencial positivo quando a bolinha está voltando. Quando ela volta, ela tem uma quantidade de movimento positiva. O que é variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final, massa, vezes a velocidade final, menos quantidade de movimento inicial. Só que quando ela estava indo, ela tinha velocidade negativa, porque ela foi contra o sentido que eu adotei como positivo. Então vai ser menos a massa vezes a velocidade inicial. Compreenderam? Então, supondo que a massa fosse de 2 kg e a velocidade meio metro por segundo, qual seria a variação da quantidade de movimento? A variação da quantidade de movimento seria massa, 2, vezes a velocidade final, meio, menos 2, que é a massa dela, vezes a velocidade inicial, meio, que vai dar, então, quanto? Meio sobre 2 vezes meio dá 1, mais meio vezes 2 dá 1, 2 quilogramas vezes metro por segundo, certo? Porque é uma grandeza vetorial. Compreenderam isso? Vamos voltar aqui para esse nosso exemplo. Ele tem uma velocidade inicial e ele tem uma massa. Então aqui ele tem uma quantidade de movimento inicial. Só desenhei aqui para vocês um pouco maior para vocês entenderem. E aqui ele tem a sua velocidade final e tem a sua massa. Aqui ele tem a sua quantidade de movimento final, certo? Eu quero saber a direção e o sentido da variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, que é um vetor. Isso é a mesma coisa se eu escrevesse, ó, quantidade de movimento final mais menos o vetor oposto à quantidade de movimento inicial. Lembra disso? Eu tinha ali, ó, um vetor x. Se eu quiser o vetor oposto ao x, ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, só que ele tem o sentido oposto. Lembram de vetor? Então aqui eu estou somando, ó, quantidade de movimento final mais o vetor oposto à quantidade de movimento inicial, que é uma grandeza vetorial. Graficamente, como que ficaria? Quantidade de movimento final não mudou, eu copiei ele idêntico, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, e aqui eu coloquei menos a quantidade de movimento inicial, que é o vetor oposto à quantidade de movimento inicial ali, certo? Deixa eu achar uma régua aqui. Agora eu tenho uma soma vetorial. Aonde vai estar essa soma, essa variação da quantidade de movimento? Na diagonal aqui, voltada para baixo. Aqui eu tenho então a variação da quantidade de movimento com direção e com sentido, diagonal voltada para baixo. Se você tivesse feito aqui, você poderia até falar,
mas tem o mesmo módulo, professora, só o módulo. A direção é diferente e o sentido é diferente. Ou seja, é totalmente equivocado. Então, tem que prestar atenção. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido. Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Gente, estamos no capítulo 7 do livro-texto. Começamos ali do exercício 1 até o exercício 7 da página 145. Tendo dúvidas, nos procure nos chats e procure também nos fóruns. Mande mensagem, por favor. Fiquem com Deus e até a próxima.